A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos, Futebol em Rede entrevista. Hoje um personagem muito especial. Vamos falar das eleições do Santos Futebol Clube. O futebol paulista tem vivido esse momento de eleições do Corinthians, do São Paulo e também no Santos. E a gente, na medida do possível, tem ouvido candidatos de vários clubes aí para mostrar a sua plataforma, o que pretendem. Normalmente são muito abnegados, torcedores que querem ajudar também os seus clubes. E hoje, o nosso convidado é muito especial. Você já está vendo na tela. É uma família que sempre participou ativamente da vida da cidade de Santos e do Santos Futebol Clube. Portanto, pode colaborar e trabalhar muito pelo Santos. Meu caro Fábio Seródio, apresente o nosso grande convidado do meu time, do meu Santos. Aliás, parabéns, Pelé, mais uma vez, neste 23 de outubro. Ei, rapaz, essa data é o Natal do futebol, como diz o Milton Neves, viu, Seródio? É verdade. Bom, nosso convidado, vocês estão vendo na tela, Esmeraldo Tarquínio Neto, candidato à presidência do Santos Futebol Clube, conselheiro do Santos há muito tempo, tem uma história ligada ao Santos Futebol Clube. Aliás, o candidato a vice dele é o Fábio Costa, ele também vai falar a respeito disso, é advogado, deve estar uma ansiedade enorme para colocar a mão no balde, e a gente vai falar muito a respeito desse assunto. O Quartarolo, por ser santista, tem a prioridade. Ele vai fazer a primeira pergunta para você e depois a gente vai misturando tudo. Tá bom, Tarquinho? Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Mas antes até de falar do Santos, eu queria falar do pai dele, que é uma pessoa que marcou muito a minha vida profissional, inclusive. Na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes, uma das vozes mais expressivas que eu conheci, uma das pessoas mais cordatas que eu também conheci, um homem, um QI inteligentíssimo, né? Muito alto o QI dele, né? E quando a gente elogia o pai, a gente ouve o elogio para o filho, a gente não fica chateado, a gente fala, nossa, vou falar para você, o seu pai realmente era um monstro, né? E deixa saudade para todos nós, eu imagino para você como é que é essas referências e essa reverência ao seu pai. Rapaz, se você fizer, olha, eu vou falar uma coisa para você, não se ofenda, se você fizer metade do que o seu pai fez, vou falar para você, o Santos também, viu? Prazer em tê-lo aqui, desculpe até essa analogia, essa brincadeira, mas nós, como santistas, de vez em quando saímos um pouquinho da estrada, né? A gente pode sair e fazer uma curvinha. Tudo bem, Esmeraldo? Tudo bom, Quartarolo, é um prazer estar falando aqui com você, falando com o Seródio. Para mim, vocês são dois radialistas, dois locutores, dois comentaristas que fizeram parte da minha vida em um determinado momento dela. Então, fico muito feliz realmente de estar aqui com vocês e por essa sua saudação ao meu pai. Eu me lembro bem do período em que ele teve atuação na Bandeirantes, quando era o programa Titulares da Notícia, era dirigido por um jornalista super moderno, né, para a época, que era o Alexandre Kadunki, e eu ia a algumas das gravações, porque nas férias a minha mãe me jogava, me deixava com meu pai, então a gente ia, eu subia ali, ia 2 ou 3 vezes por semana, e às vezes eu ia acompanhar a gravação do programa. Então fico muito feliz por essa lembrança, por vocês fazerem essa referência da nossa relação com o clube, com a cidade e com o clube, né? Então fico contente de estar participando desse momento triste do Santos, nesse momento muito triste, no fim das contas, mas estou aí muito feliz por estar aqui falando com vocês, falando um pouco do clube, falando das nossas propostas, enfim, batendo um papo com pessoas por quem eu tenho muito respeito. Obrigado, Esmeraldo. E eu logo de cara vou ser uma gelada. Se não bastasse querer ser presidente do Santos, que para mim hoje é uma gelada. Esmeraldo, a gente brinca muito, eu e o Quartarolo, cada vez que falamos da eleição do Santos, eu falo, puxa vida, devem ter descoberto um poço de petróleo no CT Meninos da Vila, porque o time está numa situação tão ruim, deve para todo mundo, a crise batendo na porta, e mesmo assim eu nunca vi tantos candidatos à presidência do Santos. Eu queria que você me explicasse, é verdade, tem um poço de petróleo por lá? E por que você resolveu ser presidente justo nessa hora em que o Santos está com a corda no pescoço? Olha,
eu acho que não tem um posto de petróleo por lá, mas ganhando a eleição, eu vou direto lá no Meninos da Vila para fazer uma prospecção. Vai que tem, né? E aí consegue saldar rapidamente, sanear rapidamente essas nossas dívidas. E eu imagino, realmente, participo da política do clube há 30 anos, eu sou conselheiro desde 89, então eu nunca vi, nesses 15, 16 processos eleitorais pelos quais eu passei, eu nunca vi um momento como esse. Assim, nós estamos aí numa situação muito, muito difícil, né? Uma dívida que vai ser superior a 600 milhões de reais no ano que vem, com uma parte dela bastante significativa já de curto e médio prazos, né? Então você tem que tomar providências imediatamente para não aumentar esse buraco, né? Mas ainda bem que o Profut tem lá, pelo menos tem a notícia de que tinha um atraso de uma das parcelas, mas isso já deve ter sido quitado pela gestão interina do Orlando Rolo, porque senão a gente antecipa, você junta como dívida de curtíssimo prazo 190 milhões. Então, imagina, realmente inviabilizaria o clube. Mas por que eu sou candidato? Por que eu quero me colocar aí como um contribuinte para o futuro do Santos? Primeiro, pelas condições de encontro, né? Pela minha relação com o clube, eu gosto de contar que o meu pai me inscreveu no Santos antes do registro civil, né? Eu fui associado ao Santos no dia em que eu nasci, portanto, eu sou santista antes de ser cidadão, né? Então, é uma coisa legal aqui que eu gosto de falar. Eu tenho um tio-avô que foi centroavante do time do Santos em 35, que foi o primeiro campeonato paulista que o Santos conquistou, que é o Raul Cabral Guedes. Então, a gente tem relação com o clube há muito tempo, né? Quer dizer, meu pai foi diretor jurídico, foi diretor de esportes amadores, foi presidente do conselho, eu fui presidente do conselho, fui diretor daquele biênio em que o Santos foi campeão em 2002. Então, nossa família, e eu particularmente, tenho uma relação bastante forte, bastante intensa com o clube. A minha experiência profissional, ela teve, aí, digamos, 2/3 dela teve ligada ao setor público. Então, o que me parece que acaba casando bem com o momento em que o clube vive, Seródio e Quartarolo, é o fato de que eu sei tratar com o dinheiro dos outros. Eu tenho a perfeita noção, perfeito conhecimento, a solidificação de conceitos de que eu sei como tratar com o dinheiro dos outros, com dinheiro que não é meu, né? A responsabilidade, daí o nome da nossa campanha, o lema da nossa campanha ser preto no branco. É óbvio que tem a questão do alvinegro, mas é o compromisso, né? Você assina no papel branco. Então, as coisas que nós estamos falando, as coisas que nós estamos propondo, são coisas exequíveis, em primeiro lugar. Ninguém está prometendo nada de excepcional, não vamos trazer o Cristiano Ronaldo, não vai vir. Não, são coisas possíveis de serem realizadas, né? São pontos que são bem razoáveis. A ideia é de uma gestão que seja, de alguma forma, disruptiva, é uma gestão que seja diferente de outras gestões, e espero que seja melhor do que as outras gestões. É fazer com que um pequeno movimento que ocorre no futebol hoje, de modernização do futebol, de modificação da imagem do futebol, uma melhoria na imagem do futebol, o Santos passe a ser um participante ativo nessas alterações, né? Então, a minha disposição em ser presidente do Santos, ao ser candidato, está muito ligada a esses princípios, a esses conceitos. É isso que me mobiliza, é isso que me movimenta para propor essa candidatura, para apresentar essas ideias, para apresentar esses nossos projetos. Esmeraldo, o Santos vive um drama fora de campo, devolveu
usando a expressão verbo devolver, mas devolveu o Soteldo para o Atipato, o jogador fica por empréstimo. É uma situação calamitosa administrativamente, mas dentro do campo, o Santos continua com os seus milagres, né? É um time bafejado por Deus, vamos dizer assim. Não tem nenhum Robinho, nem um Diego, nem um Pelé, nem um Neymar nesse momento, mas tem bons jogadores surgindo. E o Cuca faz um trabalho extraordinário, né? Até tanto é que o Marinho falou que ele é o presidente do Santos. Está tentando resolver tudo lá, que o presidente, de fato, né? Você sabe o que aconteceu com ele. Se você for eleito presidente do Santos, você manterá o Cuca como treinador ou você parte para uma outra questão, um outro planejamento dentro do campo? Quartarolo, sem dúvida nenhuma, o trabalho que o Cuca vem realizando é um trabalho irretocável. Nas condições em que ele viu o Santos, em que ele pegou o Santos de novo, porque ele tinha tido aquela experiência que deve ter sido terrível para ele no início da gestão do Pérez. Então, e aí ele saiu também de um jeito bem esquisito, mas voltou, porque deve ser uma pessoa muito insistente mesmo nas suas coisas, para voltar para o Santos, sabendo que aquela mesma situação em que ele tinha deixado o clube iria se repetir. Claro que ela acabou se repetindo por pouco tempo, em função do afastamento do Pérez, mas, respondendo à sua pergunta, não haveria o menor cabimento modificar, trocar de técnico no início do ano com o campeonato em andamento. Não teria o menor cabimento. Então, na nossa gestão, o Cuca fica, sem dúvida nenhuma. Não pode haver solução de continuidade faltando ali 13 ou 14 rodadas para o Campeonato Brasileiro, né? Não tem sentido. E é esse tipo de coisa que nós pretendemos fazer. Não há a necessidade. O que importa no caso de um técnico, de uma comissão técnica, é que, no caso do Santos, né, o que nós pensamos para o Santos, o técnico pode ser o A ou Z, pouco importa. O que importa é que ele tenha identidade com o que nós chamamos de DNA santista, o DNA ofensivo, é um time que propõe o jogo, que quer controlar o jogo, que marca alto, que faz as coisas que eu acho que tem que ser feitas no futebol. Agora, se o sujeito tem essas características, e nós sabemos quais são as características dos técnicos que estão no mercado, então ótimo. Eu não contrataria o Gesualdo. Eu não contrataria. Porque, não é, você contrataria o Sampaoli? Claro, ele mostrou que era isso. As coisas que foram causadas no entorno do campo, aí é outra coisa, e você, às vezes, não tem, pelo desconhecimento, principalmente dos técnicos estrangeiros, que a gente acaba tendo pouca informação, você acaba podendo gerar algum tipo de problema. Mas o que importa é manter esta característica ofensiva, a característica da proposta do jogo. Porque o jogo tem que ser nosso, o jogo tem que ser... Quem comanda o jogo de futebol naquele dia é o Santos. E se o técnico se encaixa nesse sistema que a gente está apresentando, ou que a gente está sugerindo aqui, é isso. Ele vai ficar. E está mostrando que sim. Está aproveitando uma equipe, está aproveitando o que tem do time principal, procurando mesclar uma parte significativa de jogadores da base, em que pese a base ter sido muito atacada, muito, eu não vou dizer destruída, mas houve um destroçamento parcial da base. Desvalorizada. Não, mas eu digo, além da desvalorização, Quartarolo, eu digo a própria estrutura da base, ela foi sendo desmontada, porque aquelas denúncias de pedofilia, o sujeito que... não dá para você... você não pode... Você tem que dar para o menino que vem treinar no Santos, você tem que dar tranquilidade para ele treinar, você tem que dar tranquilidade para o pai e para a mãe do menino, saber que o lugar em que ele está é saudável. Porque, inclusive, você mantém à parte o pai e a mãe, porque ficam sempre ali em cima do menino, querem saber o que está acontecendo, por que não colocou ele no jogo, mas tirou por quê? Não, nós vamos estruturar, e aí vem o papel do Fábio Costa nesse nosso projeto, exatamente que é o de estruturar uma base que seja uma base que vá nos dar produtos bons
para daqui a 5, 6, 8, 10 anos, e a tal da fábrica de raios, Quartarolo, que desligaram, a fábrica está desligada. Hoje, a gente precisa ligar de volta o switch dela para poder, e demora, né? Não é uma coisa assim, que você ligou e volta a funcionar. Então, é por isso que nós temos essa preocupação com a base. Bom, Esmeraldo, eu vou querer fazer um monte de pergunta para você, mas como você citou o assunto, eu sei lidar com o dinheiro dos outros, eu sou obrigado a fazer essa pergunta chata. Número 1, o Santos continuou com bloqueado, não pode contratar, porque tem a dívida do Felipe Aguilar com o Atlético Nacional de Medellín para resolver. Felipe Aguilar. Aguilar, não é uma coisa fácil de resolver. E agora o Santos resolveu fazer uma vaquinha virtual. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, parece que está dando certo em algum termo. E o Santos também pegou dinheiro emprestado de um dos candidatos à presidência do Santos, que é o Rueda, e de alguma forma isso daí terá que ser pago. O que você pensa a respeito desse dinheiro dos outros aí, envolvendo vaquinha virtual, dinheiro de candidato, e a situação caótica que o Santos vive? Então, a vaquinha virtual, eu talvez não estimulasse uma vaquinha virtual. Talvez fosse possível estimular um fundo de investimentos com valores baixos, que esse é um problema que o custo da gestão de um fundo de investimentos com essa característica, ele é caro. Então, talvez a gente precise encontrar uma forma intermediária para poder obter essa ajuda, essa contribuição, essa colaboração do torcedor e do associado. Porque você imagina que, vamos ver, que na pior das pesquisas que apontam o número de torcedores no Brasil, o Santos tem 7 milhões. Esse é o número mais baixo que eu vi. Então, você imagina que 10% dessa torcida possa nos dar R$10 por mês. E vai ter gente que vai poder dar 100, que vai poder dar 200. Você pode... É que não tem sentido, né, você ficar o tempo inteiro, durante muitos anos, dependendo desse tipo de contribuição, porque isso não resolve o problema. Resolve o problema você ter uma gestão capaz, você ter uma gestão responsável, não uma gestão que dobre a folha de pagamento de 7 para 15, que foi o caso do início aí da 7,5 para 15 milhões, que foi o caso do início dessa gestão até agora. Não tem sentido. Quer dizer, uma folha de pagamento de 15 milhões é uma das mais altas do Brasil. Quer dizer, você trazer Brian Ruiz, trazer Uribe, Cueva, né, esses são os exemplos mais latentes, né? Não tem o menor cabimento. Isso é coisa de quem não conhece. Eu ouvi o nome do Cueva, eu falei assim, mas tem outro Cueva? Porque, caramba, não pode ser aquele do São Paulo, né? Eu falei para o Quartarolo, Cueva, pimenta no Cueva dos outros, arde. Imagina você trazer porque é um jogador que na seleção peruana vai bem, ele gosta, me parece que ele gosta de jogar na seleção do Peru. Mas é reserva lá já também. Então, já foi, né? Aqui ele criou problema, ele ia para a balada e criava problema. Então, esse pessoal precisa ter noção de que o jogador ele tem uma contribuição muito importante a dar para a sociedade, porque ele é um exemplo. Ele pode ser um bom exemplo ou um mau exemplo. A nossa concepção, uma das nossas principais concepções, é a de que o Santos não vai apenas preparar atletas, ele tem que formar cidadãos que possam contribuir com a sociedade. É isso, porque o sujeito pode se descobrir daqui a 10 anos que não vai virar no futebol, que não vai ser um craque, que não vai ficar milionário, que não vai jogar na Europa. Mas ele tem que saber que ele não deu certo como jogador, mas ele pode dar certo numa comissão técnica, ele pode dar certo numa área administrativa de um clube, se ele gostar desse universo do clube. Então, você precisa ter uma concepção de participação desse atleta, de forma que ele não dê maus exemplos, né? Então, isso pode, é muito moralista. Não é moralista, um moralismo puro, barato, medíocre. É um moralismo, é um conceito que pode até ser moralista, mas é um conceito, sob a nossa ótica, é um conceito muito positivo. E se o clube entra nessa linha, ele vai funcionar bem. Então, Seródio, eu acho que a vaquinha ela pode ser um
uma alternativa positiva, como está sendo ela. Eu, particularmente, acho isso o fim do mundo, né? Não tem cabimento nenhum que isso aconteça, porque o futebol também tem que mudar esse conceito de mecenato. Você não pode ter um mecenas no clube, uma pessoa que ajude o clube, porque esse tipo de dirigente, o tempo desse tipo de dirigente, e vocês estão na estrada há muitos anos, esse tipo de dirigente não tem mais, não deveria mais ter espaço no futebol. Então, a gestão tem que ser profissionalizada, a gestão tem que ser capaz para manter o clube por anos. Não é para uma ação benemerente de uma pessoa, seja ele candidato ou não seja ele candidato, não pode depender disso. Não tem sentido que isso ocorra, porque se a todo momento você for correr atrás de alguém, você fica com o pires na mão e fica com a cueca aparecendo, porque você vai ter que abaixar muito as costas para fazer pedido e ficar dependente de pessoas com as quais você não precisaria ficar. O Esmeraldo, você acabou de falar agora há pouco, numa resposta muito clara, que não contrataria o Gesualdo, né? Eu também não. Eu acho que foi uma bobagem, com todo respeito à história do Gesualdo, que também não é tão grandiosa assim. Eu acho que o Cuca, por exemplo, tem um currículo melhor que o dele. E outros aqui também. Nada contra o estrangeiro. Mas e o Robinho? Você contrataria na situação que foi levada nesses últimos dias para o Santos, para ele? Você sabe que isso gerou muita reflexão da nossa campanha, viu, Quartarolo? Porque o Robinho, sem dúvida nenhuma, é um grande ídolo, né? É um grande jogador, é um craque de bola, a memória visual das coisas que o Robinho fez no Santos, certamente a memória das pedaladas, isso é uma coisa que nunca vai sair da cabeça do santista, né? Então, foi um período, assim, uns dias na semana passada bem ruins, assim. Porque quando surgiu essa história da acusação na Itália, eu me lembrei da outra, né? Daquela outra que aconteceu quando ele jogava no Manchester City, e que ninguém fala muito, ou pelo menos as pessoas agora voltaram a falar porque se recordaram daquele fato. Mas eu me lembro bem daquilo naquele momento, né? Me lembro bem desse fato lá. Você me pergunta se eu contrataria. Hoje eu não contrataria. Em que pese, se ele tivesse sido, além de inscrito, colocado contra o Atlético Goianiense, e ia ser um problema, porque o Conselho não tinha aprovado ainda, não teria aprovado a contratação, seria um problema administrativo na relação do Conselho com a diretoria, mas ele já teria jogado. E aí, vamos supor que ele fizesse 2, 3 gols contra o Atlético Goianiense. Então, como é que faz, né? Imagina. Agora, eu acho que no momento em que nós vivemos, em que há uma discussão bastante grande sobre temas de gênero, dizer, a relação social entre homens e mulheres, ela está completamente modificada em relação a décadas atrás, eu teria mais cuidado, né? Eu teria mais cuidado em relação a isso, sem fazer uma pré-condenação, uma condenação prévia do Robinho. Ele tem todo o direito de se defender, ele vai ser, a segunda instância, o julgamento vai ser feito em dezembro, no dia 10, se não me engano, espero que ele tenha um bom resultado ali, e se tiver um bom resultado ali, é claro que o clube deveria, até porque o contrato não foi encerrado, ele foi suspenso, né? Então, retoma o contrato e aí eu não vejo nenhum problema ali, de acordo com esse resultado da segunda instância, do julgamento de segunda instância. Até para falar sobre isso, Seródio, rapidinho, que você já vai perguntar, eu, como santista, sempre falo o seguinte, viu, Esmeraldo? Para mim, o Robinho é mais ídolo que o Neymar, né? E os próprios garotos, o Neymar e o Ganso, na época, falavam isso.
Então você vê a importância que ele teve na história do Santos. A primeira, quando apareceu, ele era realmente um Neymarzinho, jogava demais. Também a segunda vez que ele voltou, em 2010, foi muito importante. Na terceira já não foi aquele grande jogador, mas continuou sendo importante. Então eu só tenho a agradecer ao Robinho. Mas você tem toda a razão. Eu também não quero condenar ninguém. Acho que há um patrulhamento digital muito grande no mundo hoje também. A gente não pode ficar refém de rede social, da ditadura da rede social, mas é o que há. Isso serve para mim, para o Seródio, para você. Às vezes eu, por exemplo, vazaram o meu celular, o meu WhatsApp, por causa do Robinho. E eu não falei nada. Na verdade, eu não falei nada. Mas as pessoas me envolveram como se eu também tivesse falado. Todo mundo da Fox foi envolvido, todo mundo, o Juca Kfouri foi envolvido, a Marília Ruiz. De repente, comecei a receber uma carrada de ofensa e sem ter nada. Eu falei, poxa, mas eu nem comentei sobre o assunto. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu já falei aqui, tá, para o Seródio. Eu acho que se ele é um cidadão livre, ele pode se defender. A Justiça da Itália não disse que ele tem que ser preso. E o julgamento foi feito por 3 mulheres. Quer dizer, então não houve o machismo na hora do julgamento. E isso tudo eu pesei, mas eu achei que era uma coisa que o Santos podia ter evitado. Não era a hora, num clube tão conturbado, arranjar mais um problema. Mas, de qualquer maneira, nossos respeitos ao Robinho, ele que prove a sua inocência, não tem nenhum problema, e a outra parte também que prove o que está falando. Eu não vou ser moralista e também não vou ser dedo acusatório, porque, olha, julgar as pessoas agora é moda no mundo, né? Então eu penso dessa forma. Então, justamente eu pensando dessa forma, e como torcedor do Santos, talvez a maioria pense, mas os caras falaram que eu falei tudo ao contrário. E me perseguiram, por rede social. O que eu bloqueei de gente, eu bloqueei mais de 500 pessoas. Porque não dá para discutir, você bloqueia. Tudo bem, né? Então, desculpa até fazer esse preâmbulo, viu, Seródio? Eu queria bem esclarecer também que, sabe, o Robinho é um profissional e fez um contrato, mas tem coisas a pagar. Se tem coisa a pagar, que pague. Sim, eu vou muito pela linha do que o Esmeraldo estava falando sobre um exemplo, o jogador ser um exemplo dentro do clube. Tenho nada contra o Robinho, não sou eu que vou julgar ele se ele está certo, se ele está errado, mas infelizmente, para a própria história do Robinho, ele se meteu numa enrascada. Então eu acho que não é a hora de trazer esse problema para o Santos botar a mão nessa cumbuca. O Robinho que cuide da vida dele, se depois ele tiver condições de exercer a profissão dele, ele que exerça a profissão no Santos, onde ele bem entender. Só que não é o momento de fazer isso, até porque fica uma história muito chata. O Santos faz uma campanha publicitária a favor da manifestação feminina e depois se envolve com um jogador que cria quebra esse elo. Não é legal. O Robinho que cuida da vida dele, não tenho nada a ver com nada contra ele e também não vou fazer julgamento. Só que eu acho que não é a característica que poderia marcar o Santos Futebol Clube. Mas já que estamos falando de esse jogador, o Esmeraldo resolveu trazer o Fábio Costa para ser vice-presidente. Já deixou aqui no ar... Não permito que você fale assim do Fábio Costa. O calmo Fábio Costa. Eu adoro o Fábio Costa. Eu nunca mais vi o Fábio Costa, eu trabalhei com ele no Corinthians, quando ele passou pelo Corinthians, já tive encrencas com ele também, mas encrencas de boa fé. É um cara legal pra caramba, mas eu até brinquei com o Quartarolo uma vez aqui no ar, Tarquínio, porque agora quero ver os caras reclamar na porta da Vila Belmiro, que eu colocava o Fábio Costa andando de bicicleta em volta... Só para ver o que ia acontecer. Por que você resgatou o Fábio Costa? Eu adoro ele como pessoa, não tenho nada contra ele. Como goleiro foi sensacional. Como goleiro foi espetacular, mas era um cara que sumiu e que precisava ser resgatado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Por que de trazer o Fábio Costa? Tá, isso é uma coisa, é uma história interessante, assim, porque, bom, primeiro, o Fábio, eu conheci o Fábio quando ele veio para o Santos em 2000, a gente se conhecia, não tínhamos relação. Eu não sou de gente que fica atrás de jogador, né? Não tenho muito essa característica, assim. Na condição de presidente, claro, aí muda de figura, mas é o papel institucional do presidente no sentido de estar junto com os atletas e tal. Mas eu não tinha não tenho essa característica de ficar conversando com o jogador, vai, procura, aí leva o jogador. Não faço isso, nunca fiz isso.
E o Fábio era uma pessoa que eu tinha algum contato social dentro do clube mesmo, então tinha contato com ele. Nós temos um amigo em comum, que é um amigo meu desde o colégio, meu amigo há mais de 40 anos, e são dois amigos que nos aproximaram, nos reaproximaram, né? Dois amigos, um do colégio e outro da faculdade, e que são torcedores do Santos, participam das atividades do Santos já há muito tempo. E o fato é que quando um deles falou comigo, ele tinha falado assim, olha, o Fábio tem um projeto para uma escolinha de goleiros. Escolinha de goleiros, interessante e tal, né? Aí falei, vamos marcar um papo com ele, né? Nessa época eu estava passando a quarentena, nós temos uma casa no interior, e eu estava passando a quarentena lá. E falei, poxa, dá uma chegada aqui, esses passam um dia chegado aqui, deu sorte que estava sol, estava bom o dia, e aí batemos lá um papo, ficamos o dia inteiro conversando. E achei muito interessante. Primeiro, esta ideia da característica que a gente via do Fábio Costa no campo, tem isso daí, eu já falei isso na frente dele, não aconteceu nada, então eu acho que tá tudo tranquilo. Aquela voadora que ele deu no Rico, no jogo contra a Portuguesa, eu estava no estádio, foi 3 dias antes de eu me casar, eu falei assim, eu vou me casar e abandonar o Santos, porque não quero mais assistir jogo. E estava chovendo no campo da Portuguesa, na Portuguesa Santista, foi um horror aquele dia. E eu já 2 ou 3 vezes já fiz brincadeira com esse negócio, e muitas pessoas fazem referência a isso, dessas andanças de campanha aí. E, bem, eu obviamente fiz essa brincadeira já no primeiro encontro, que era para ver como é que ia ser a reação foi normal, foi absolutamente normal. Evoluímos o tema da escolinha de goleiros para o nosso projeto que nós já tínhamos da campanha, o projeto esportivo, que está muito centrado na base, né, a ideia de começar no futsal, passar para o futebol de campo, e o menino vai treinando aos poucos, não vai fazer 11 contra 11 em Campo Grande, porque você tem que... nessa idade, inicialmente, principalmente no futsal, nessa transição do futsal para o futebol de campo, para o sub-11, por exemplo, que é a primeira categoria do Santos, é lúdico, não é? Quer dizer, principalmente no futsal, o menino com 8 anos, ele não tem que aprender só técnica, ele tem que brincar, ele tem que ter intimidade, criar intimidade com a bola. Então, são cuidados que têm que ser tomados, né? Então, o nosso projeto ele está baseado, ele toma base por base, né? Quer dizer, nós sabemos que o Santos continuará sendo o Santos, porque tradicionalmente é um clube que se utiliza dos atletas da base, ele sabe utilizar esses atletas, e como poucos times sabem. Tanto é assim que alguns, como o Palmeiras, está mudando essa concepção e colocando os jogadores da base mais próximos do time principal, que é uma coisa boa. Não acho que seja uma exclusividade do Santos, não. Muito pelo contrário, é uma coisa positiva. Para o futebol, é uma coisa positiva. Então, aí, a gente começou a evoluir o tema para a base. E ele dando algumas sugestões de como fazer uma coisa ou outra coisa, e aí nós fomos evoluindo, e essa evolução chegou a um ponto em que surgiu a ideia de conversar com ele sobre a possibilidade, ou fazer um convite para que ele fosse o candidato a vice. Esse período de conversa foi um período que durou umas 3 semanas, mais ou menos, e chegamos a um bom termo ali. Então, eu quis contar essa história exatamente porque é um período de aproximação, porque o exemplo que nós tivemos entre o Pérez e o Rolo foi péssimo. Quer dizer, o exemplo foi péssimo. O que o Pérez fez com o Rolo não se faz. Eu já fui vice-prefeito aqui em Santos e eu sei como é a relação
uma relação, você constrói uma boa relação ou não, e você fica na chuva, se o titular quiser te arrebentar, né? Então, eu sei como é isso, eu sei que eu não tenho o direito de criar condições negativas ou condições adversas na minha relação com o meu vice, porque isso é uma coisa que não depende só de mim, isso atrapalharia o clube, né? E eu não vou atrapalhar o clube, eu não quero atrapalhar o clube, esse não é o meu objetivo pessoal, é o nosso objetivo no geral. Então, quando a gente criou esse cenário positivo de aproximação, de conversa, de troca de identidade, de exposição de conceitos pessoais, inclusive, isso foi muito positivo. Daí, eu ter tido a segurança de que seria uma boa ter o Fábio como vice, principalmente pelo fato de ele estar comprometido com esse nosso projeto da base. Então, eu não tenho dúvida de que essa alternativa foi uma excelente alternativa, porque ela tem uma aplicação prática, que não é apenas um vice para compor a chapa, é um vice para compor a chapa com uma função que ele vai cuidar, que é o futebol de base. Então, foi isso que aconteceu, Seródio, foi essa a ideia principal quando nós chegamos a esse ponto. Ela não foi uma ideia pré-concebida, ela foi uma ideia construída. Bom, e tem mais uma vantagem, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? E, além de tudo, economizam segurança. Tá doido, né? As pessoas têm uma ideia errada, Quartarolo, do Fábio Costa. Fábio Costa, ele é meio maluquinho, mas vou contar 30 segundos aqui. No Corinthians, no meio de uma entrevista coletiva, eu cheguei, estava no fundo da sala, o Fábio Costa veio e começou, é porque tem cara que vem aqui, fica comendo todos os sanduíches na sala de imprensa e ficava olhando para mim. Aí eu peguei e falei, escuta aqui, ô doido, você está falando de mim? Eu falei, o único gordo que tem aqui é você. Eu falei, eu vou te dar uma voadora. Aí passou, é uma coisa normal. Ele saiu, deu a volta, falou, desculpa, eu não quis ofender. Eu falei, nem eu, esquece, toca o bar. É um cara que tem bom coração, é um cara doido. Ele às vezes faz uma coisa, não é do instinto dele, o jeito dele. Mas vai, não, e ele faz a pergunta. Ele é amigo dos amigos, é um cara que defende os amigos. O Sérgio, que foi goleiro do Palmeiras, jogava no Vitória, e ele era um garoto que estava aparecendo. O que o Sérgio o ajudou, e até hoje ele é grato demais ao Sérgio, ambos são goleiros, disputavam posição. Agora, brincadeiras à parte, a minha última pergunta para você, meu caro Esmeraldo Tarquínio Neto. O Santos precisa revitalizar a Vila Belmiro, ou você é a favor da construção de um novo estádio? Uma terceira opção, não é hora disso nesse momento, a hora é tentar equilibrar financeiramente o clube. Então, o meu cronograma, Quartarolo, eu penso da seguinte maneira, é que a gente precisa levar em consideração que há 15, 20 dias atrás foi aprovado a continuidade dos estudos lá do retrofit da Vila, né, da reforma da Vila. Agora, o meu modelo ideal, depois eu falo dessa decisão do Conselho, o meu modelo ideal é o modelo de que nós precisamos reestruturar as finanças do clube para ter tranquilidade para continuar a nossa vida. Por que eu digo isso? Porque não adianta fazer retrofit se as finanças não estiverem seguras. Porque nós podemos perder, o clube pode acabar com o estádio novo, né? Um luxo isso, né? Quer dizer, é uma coisa que aquele negócio, se o sujeito tivesse, eu tenho aqui 250 milhões para construir um estádio, para reformar a Vila, que esse é o orçamento que foi passado para o Conselho. Falei, não, dá para mim esses 250, deixa eu quitar o que eu puder quitar com 250, porque aí, com dinheiro na mão, você, obviamente, tem o poder de negociação, né? Então, deixa aqui comigo, por quê? Porque eu certamente vou atrair mais investidores, eu vou trazer gente interessada em fazer parceria com a empresa que for fazer o projeto. Agora, o Santos tem tido uma característica nos últimos anos de
colocar a carroça à frente do boi e do cavalo, né? Então, a gente acaba ficando aí que nem, usando uma outra metáfora animal, cachorro correndo atrás do rabo. Porque esse é um ponto, Quartarolo. Eu não vejo a vila precisa ser reformada. Os banheiros, por exemplo, principalmente os banheiros femininos, eles não têm a menor condição sanitária. Eu não sei nem como é que pode ter esse banheiro dessa forma, né? Então, você precisa fazer melhorias no clube de forma a que seja... Eu adoro assistir jogo de futebol, mas eu adoro assistir jogo de futebol na Vila. Assim como eu gosto de ver no Pacaembu, eu adoro, agora eu gosto mais de ver jogo na Vila, porque a Vila é gostosa de ver, o acesso é relativamente fácil, e faz parte da tradição da cidade, né? Agora, não dá para você... nós conseguimos ir ao banheiro, mas as mulheres não vão. Eu tenho amigas minhas que falam assim, eu fico 4 horas sem ir ao banheiro, ou sem ir ao toalete, porque não dá para ir ao toalete na Vila. E é isso. Então, esse tipo de coisa, melhorar o acesso, as escadarias são muito íngremes, você tem as cadeiras, elas talvez pudessem ser redesenhadas ali um pouco, porque hoje, como você precisa ter assento em todo o estádio, você tem a possibilidade de melhorar um pouco não, você tem que melhorar muito, mas você talvez hoje não precisasse dessa reforma inteira, nesse primeiro momento. Agora, já que esse projeto foi aprovado pelo Conselho, nós precisamos tirar dele o melhor possível para o Santos. Nós não podemos, por outro lado, ter os mesmos problemas que o Palmeiras teve com a construtora. O Palmeiras teve bastante problema, um dos temas que foi tratado é relativo às cadeiras cativas. Eu me lembro, na época da construção do Allianz Parque, já na parte final, a discussão em relação a onde ficariam as cadeiras. Mas a cadeira não enche. Meu amigo, não adianta isso daí, porque os sócios têm a posse da cadeira, então não há o que discutir nesse negócio. E também não há como modificar a posição para pior. Você precisa estruturar de uma maneira que isso ocorra, que tenha um bom resultado. Agora, não é só a cadeira, porque a cadeira está atendendo lá 2.500, 3.000 associados. Você tem que dar condições para que o torcedor, o sócio que não tem cadeira e o torcedor, tenham vontade de ir à Vila. É lógico que eles terão vontade de ir à Vila porque o estádio vai estar novo, vai estar... o que você não pode perder são algumas características. Por exemplo, o portão de entrada que fica na rua Dom Pedro com a Tiradentes, ele tem que ser, as características ali têm que ser mantidas, porque é o portão de origem do clube, ele já está descaracterizado porque não era esse o original. Ninguém também quer voltar ao que era na década de 40, 50, mas a gente tem que manter algumas coisas, porque você mantém a história. Se você não tem história, você não consegue ter força para andar no presente, para construir um futuro bom. Para mim é muito simples esse conceito. Então, para a construção do estádio, eu nem consideraria isso. Nesse momento, não há o que considerar. Mas o retrofit já existe, tem que ver quais são efetivamente as condições que a W Torre vai apresentar para o Santos. Eles ficaram de apresentar um relatório já na próxima gestão, portanto, vamos ver o que eles vão sugerir para a diretoria e depois para o próprio conselho. Né? Bom, deixa eu colocar você numa saia justa, já que você falou de Vila Belmiro. Mas é toda hora esse negócio de sair. Adoro. Vocês estão combinados, tudo combinado. Não é combinado, não. Deixa eu... até porque... Eu sou o policial bonzinho, ele é o policial maldoso. Esmeraldo, você vive no Santos, conhece o Santos. O Santos tem uma característica aí. Primeiro que os caras brigam porque o cara é da cidade, ou briga porque o cara não é da cidade, briga porque o jogo tem que ser em Santos, ou briga porque o jogo não pode ser em Santos,
Sendo que o Santos já não é mais o bairro da Vila Belmiro, não é o Urbano Caldeira só. O Santos é de muita gente, pai paixão de muita gente em São Paulo, no interior, um monte de lugar. E essa história, cada vez que a gente fala sobre eleição no Santos, sempre surge essa história. Vai tirar o Santos da Vila, não vai tirar o Santos da Vila, é da cidade, não é da cidade. Eu queria que você falasse sobre isso. E mais ainda, a eleição do Santos, a última, foi um serviço ao Santos. E agora tem essa polêmica da votação virtual. Eu só acho legal a virtual que não dá para quebrar a cadeira na cabeça do adversário, né? Que nem aconteceu na última. Mas eu queria que você se posicionasse. Eleição virtual no Santos, já que temos um problema sério aí com CPF de associado, e também essa história de tirar o Santos de Santos e levar para São Paulo, de São Paulo para Santos. Por favor. A saia não foi tão justa assim. Tá? Tá vendo? Não, tá certo. Você me preparou, mas a saia foi normal, foi normal. O Seródio, vou falar do primeiro dos jogos na Vila e dos jogos fora da Vila. Sim, o Santos é um clube sediado em Santos, mas claramente o Santos é um clube do mundo, né? Não é um clube da cidade de Santos. Um dos projetos que nós temos é o de nacionalizar o Santos. É de reinternacionalizar, mas é o de nacionalizar o Santos. O Santos é um time muito querido, mesmo por quem torça para outros times. Então, uma das ideias que nós temos é a de descentralizar as ações do Santos, as atuações do Santos, levando o Santos para estados em que, tradicionalmente, não tem futebol, ou que o futebol não participa do cenário futebolístico nacional. Então, essa é uma ideia da gente. Então, assim, com o Pacaembu fechado, o Pacaembu só volta em 2023, nós vamos ter que encontrar alternativas para jogar na capital, né? Nós temos uma grande torcida concentrada no ABCDM. Então, esta região da Grande São Paulo é uma região que eu particularmente gostaria de privilegiar. Mas ali você tem estádios acanhados, né? Talvez o estádio que esteja hoje em melhores condições seja o do Água Santa, o estádio do Mauaense tem um estádio diferente, né? Mas os três de Santo André, São Bernardo e São Caetano precisariam sofrer ali intervenções significativas, quem sabe com alguma participação aí das prefeituras, a gente pudesse até pensar nisso. Tem o estádio do Barueri, isso na Grande São Paulo, fora o Morumbi, eventualmente o Allianz Parque. Então, são coisas assim. Mas o que eu acho é que o Santos jogará onde tiver torcida. Apesar das restrições que têm ocorrido agora, não por causa da pandemia, mas as restrições de você não poder vender o mando, não poder negociar o mando, eu acho isso criminoso, porque qual é o problema de eu jogar em Mogi Guaçu, em Mojimirim? Qual é o problema? Nenhum problema. Quer dizer, o Santos, quando foi jogar em Mojimirim, com o mando do Mogi, ele sempre teve maior torcida. Porque a torcida está no interior, porque a torcida está em Londrina, ela está em Maringá, ela está em Curitiba, ela está no sul de Minas, ela está a gente pode jogar no Volta Redonda, a gente pode fazer o Santos funcionar como um time macro-regional aqui na região sudeste. O Santos já não jogou no Maracanã na final do Mundial? Então, são coisas que não vamos reeditar isso, mas a gente pode jogar em Manaus. Nós podemos jogar em Tocantins, nós podemos jogar no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso. A gente pode se transformar num grande time nacional, assim como é o Flamengo. Então, nós podemos fazer isso. Eu não vejo nenhum problema. Então, é assim, nos jogos que o Santos mandar, nós vamos determinar, vamos jogar em tal lugar, porque ali nós vamos ter uma boa torcida, a gente vai encher o estádio, nós vamos ter uma boa recepção. Porque o projeto que o Pérez teve de jogar no Pacaembu, nós fomos vendo um decréscimo no número de torcedores nos jogos, principalmente quando você tinha jogos seguidos no Pacaembu. Então, e jogos no Pacaembu com menos de 18 mil pessoas, eles dão prejuízo.
Então, assim, eu tenho uma ideia para a Vila, que é uma ideia que me parece bastante razoável, que é a de redução do preço dos ingressos. Então, a redução, isso de maneira geral, nós vamos procurar conversar com a Federação e com a CBF, reduzir o preço mínimo do ingresso que é devido às entidades esportivas, para poder atrair torcedor. Então, essa é uma primeira providência. Uma segunda providência é a de, vamos supor que novembro, o quinto dia útil seja no dia 6, que é o caso de novembro, o quinto dia útil será 6, 10 dias antes, nós fazemos uma outra redução, porque é fim de mês, as pessoas têm mais dificuldade, mas nós gostaríamos que essas pessoas estivessem junto conosco no estádio. E uma terceira providência é a de estabelecer na Vila Belmiro e nos estádios onde o Santos for mandar jogo, um setor equivalente à antiga geral, ou seja, um setor com ingressos com preços populares. Porque para nós, para o nosso conceito de campanha, para o nosso conceito de gestão, é melhor ter 10 mil pessoas pagando 20 do que 5 mil pagando 40. Então, me parece que a Vila fica muito mais gostosa de estar nela durante um jogo, quando você tem a Vila cheia e que você tenha um estádio como o Pacaembu ou como o Pacaembu era, com o Pacaembu cheio de pessoas, quer dizer, ir para lugares em que as pessoas vão se encontrar com o Santos. Elas não vão ver um jogo de futebol. Elas vão ver um jogo de futebol, mas principalmente elas estão indo se encontrar com o Santos. Por isso, Seródio, a ideia do Santos, o Santos, eu repito isso, o Santos é um time da cidade de Santos, sediado em Santos. Mas ele é um time que é muito maior do que a cidade de Santos. Nós somos mais amplos do que a cidade de Santos, geograficamente, nos limita, né? Então, a ideia é essa, é trabalhar bem. É claro que o jogador de futebol gosta de jogar na Vila. Lógico, ele está no lugar onde ele mora. Então, ele sai do estádio, vai para casa, vai jantar, vai fazer alguma coisa, mas ele está perto de casa. Então, é natural que ele queira ficar perto de casa. Mas quem vai decidir isso somos nós, da gestão, junto com a comissão técnica, ouvidos os jogadores. Então, a cada momento, nós vamos definindo isso de uma maneira natural, não vai ser uma coisa forçada, não. E já te respondo aqui em relação... Enquanto você toma água, dá molha a gargantinha, afinal de contas, a outra pergunta é mais chata. Como que vai fugir da cadeirada virtual, né? Eu não sei. Nego te abate. Sabe que tem uma imagem, Seródio, que uma vez, eu, quando morava em São Paulo, eu morei 10 anos em 3 etapas em São Paulo, eu tinha um banco na Lorena e eu ia muito a esse banco. E foi um troço muito doido, porque foi logo no começo dos celulares, lá em 95, assim, de um celular, tinha 2, 3 anos, e aí, uma vez eu saí do banco e tinha um cara falando no banco, na porta do banco, no estacionamento do banco na frente, tal. E o sujeito chega e começa a discutir com a pessoa e ele fala, você não está me ouvindo? Você não está me ouvindo? Não estou ouvindo. O sujeito, eu percebi que o cara não estava. Ele pega o celular e joga o celular contra a parede. Eu falei, caramba, fui embora. Passados lá um mês e meio, eu volto ao banco, o mesmo cara estava falando ao telefone. E aí... O telefone novo, obviamente. Então, mas aí ele deve ter aprendido, porque o telefone naquela época era muito caro, né? E aí o que ele fez? Ele começou a reclamar, porque além de ser muito caro, a telefonia era ruim, né? Então ele começou a bater na perna com o telefone, o mesmo cara. Eu tenho certeza que era a mesma pessoa. Então, hoje, você não vai ter a cadeirada virtual? Não, a presencial, mas a virtual vai ser substituída, que você pega o notebook, joga contra a parede, Então, eu acho o seguinte, eu sou favorável ao voto eletrônico, ele está previsto no estatuto e ele precisaria ser aprovado, ele foi aprovado na reunião que houve na quarta-feira. O fato é que nós precisamos ter um cuidado, que é o cuidado do cadastro de sócios. O cadastro de sócios ainda apresenta inconsistências.
Você mesmo falou da eliminação dos sócios sem CPF, eram quase 7 mil sócios sem CPF. Só que teve um chamamento do final do ano até março para que os sócios comparecessem para confirmar o CPF, fazer ali como se fosse uma prova de vida e tal. Então, eles eliminaram esses quase 7 mil. Só que destes quase 7 mil, Seródio e Quartarolo, 633 são sócios remidos. Sócio remido, eu sou sócio remido, eu tenho mais de 30 anos de associação. Então, sócio remido, como é o meu caso, o pai associou o filho e pagou a associação, a contribuição até ele completar 30 anos, depois o menino vai lá, se quiser comprar uma cadeira, se quiser o jogo, vai e cumpre ali com as suas obrigações. E essas pessoas, é que eu conheço 4 pessoas nessas condições. Um deles é meu amigo antigo, ele não vai a estádio. Ele mora em São Paulo, então ele vai ao estádio em São Paulo. Ele vem muito pouco a Santos, e ele vai ao estádio em São Paulo. Mas ele falou, olha, provavelmente eu realmente nunca dei o meu CPF para o Santos. Ele tem a minha idade, 57. Então, ele nunca deu o CPF, só que ele está vivo. E ele falou assim, eu vou votar, porque ele falou, vou votar em você. Falei, não, legal, mas você está fora da lista. Ah, estou fora da lista? Tá bom, eu vou provavelmente judicializar essa eleição, porque eu estou vivo. Eles me eliminaram sem que eu tivesse a possibilidade. Ah, mas você recebeu o e-mail, ou foi publicado na Tribuna, ou foi publicado no site do Santos. Desculpe, mas isso é pouco, é muito pouco para você buscar. Você está eliminando uma pessoa, você está matando uma pessoa que está viva, né? Mas muitos devem estar mortos, isso eu acredito sim também, dentre esses 7 mil. E você precisa eliminar os mortos, você não pode deixar morto na lista, porque alguém pode votar por ele, né? Isso infelizmente, é uma possibilidade. Mas, então, eu vejo assim, o voto à distância, Seródio, ele é um voto importante porque ele amplia a participação e ele democratiza o processo. Mas ele só pode ser feito, como o próprio Estatuto diz, se tiver segurança e confiabilidade, porque se não tiver, sempre vai ficar uma pulga atrás da orelha do associado, do conselheiro, dos candidatos, em relação à lisura do processo, né? Esse é o grande ponto. Eu tenho comigo um compromisso que, a partir de janeiro, eu começo um processo de recadastramento com um recadastramento biométrico. Aí você não tem como furar, você não tem furo. Quer dizer, hoje você tem possibilidades de, por mais segurança que a empresa que deverá ser contratada vai fazer o processo eleitoral andar, por mais que você tenha essa segurança, sempre tem a possibilidade de alguém criar um e-mail para você em seu nome e receber ele, o e-mail, com a senha, com login e senha, e votar no dia. Então, essas coisas aqui precisariam ser cobertas, mas, pelo que eu vi, ontem mesmo houve uma reunião para tratar disso lá com a diretoria e o comitê, tem uma comissão de transição, composta por todos os candidatos a presidente ou seus representantes. Mas ontem eu fui lá, porque esse era o assunto que ia ser tratado. E restou dessa reunião uma série de dúvidas, né? Então eu tenho bastante receio de que isso gere problemas num futuro próximo aí, dentro do processo eleitoral. Eu sei que a gente está tomando o seu tempo, o Quartarolo também está precisando, vamos precisar encerrar, mas eu não posso falar do Santos Futebol Clube com um candidato à presidência do Santos sem falar desse tema. O Santos e o Pelé, para mim, são as mesmas coisas. O Pelé está fazendo 80 anos de idade. Eu não consigo pensar no Santos Futebol Clube, numa entidade, e o Museu do Pelé lá na ponta da praia. Qual vai ser a relação entre Santos e Pelé se você for presidente? A melhor possível.
até porque isso já começou a ser trabalhado, né, Seródio? O Pelé não vai apoiar ninguém, declarar apoio a ninguém, mas eu já, desde antes da pandemia, venho conversando nesse sentido. E o Pelé talvez seja o maior caso de desperdício numa relação, no futebol eu não tenho dúvida, mas é impressionante como o Santos nunca possibilitou que o Pelé realmente participasse da vida do clube. Eu ouço, para mim isso é uma coisa, causa de espanto total, né? Mas eu ouço pessoas dizerem que achavam um absurdo considerar a hipótese de que o Pelé ganhe para trabalhar para o Santos. O Pelé tem que trabalhar de graça para o Santos. Olha, nem relógio, né? Se você tem esses relógios de bateria, mas se você não tem alguns modelos, se você não der corda, você tem que dar corda, você tem que usar, ou depois de um tempo você tem que acionar a bateria, porque ela adormece, né? Então, nem mais relógio funciona de graça. Então, são coisas assim, Seródio, o Pelé, na nossa gestão, vai fazer o que quiser, da forma que ele quiser. Não tem cabimento. O Pelé terá a possibilidade, se quiser, repito, se quiser, de recuperar um tempo que foi perdido. Não por ele, porque ele foi fazendo outras coisas, mas perdido pelo Santos. O Santos tentava uma aproximação, sempre vinha alguma coisa, algum tranqueira para atrapalhar o processo. Conosco isso não acontecerá. Se o Pelé quiser, de alguma maneira, seja ela qual for, ajudar o clube, ele vai ter essa possibilidade de fazer profissionalmente. O Pelé tem, o tempo do Pelé custa muito dinheiro. Então, certamente, nós vamos ter a possibilidade de trabalhar isso com o Pelé. Eu não tenho dúvida de que vai ser um caso de sucesso total se nós conseguirmos chegar a esse termo. O Santos jogou fora só o maior garoto propaganda do futebol mundial, né? Agora, é claro, o Pelé está completando 80 anos, octogenário, está mais tranquilo, é um cara que tem contrato, dizem até vitalício com a Warner, mas ele tinha muitas maneiras de ajudar o Santos e isso foi desperdiçado. Você tem toda a razão, jamais deu para entender isso, por ciúme, por vaidade, por incompetência ou até mesmo por burrice. Porque realmente, se você tem um jogador desse nível, meu filho, ele é só o carro-chefe, o maior embaixador do futebol. Hoje me pediram para definir o Pelé numa frase. Eu disse, Pelé em qualquer língua não quer dizer nada, mas para o futebol quer dizer tudo, né? Então, é uma Pelé. O que quer dizer Pelé? Não tem, né, Marco? Mas ele falou Pelé, é o futebol, é a essência, tá tudo lá. E o Santos teve isso e jogou fora. E você, quando você falou de internacionalizar o Santos, porque o Santos, eu costumo dizer que o Santos foi o time mais globalizado do mundo, ele inventou a globalização antes da palavra globalização existir. O Santos virou um Globetrotters, e realmente isso também não foi aproveitado. Incrível, né? E até hoje as marcas do Santos, eu que sou santista e viajei muito com o dinheiro das minhas empresas onde eu trabalhava, não com o meu que eu não tenho, Seródio também, você chega com o uniforme do Santos, fala que é brasileiro, Pelé, soccer, Santos, quer dizer, isso a gente nunca aproveitou, a gente, estou dizendo como santista. Meu caro Esmeraldo Tarquínio Neto, eu poderia ficar aqui conversando com você mais 2 horas, porque eu sei que você tem muita coisa para falar. A gente nota, eu costumo dizer que o grande entrevistado é aquele que tem começo, meio e fim, ou seja, ele explica, ele tem conteúdo, ele sabe o que está falando e tem os seus projetos muito bem esclarecidos. Eu agradeço a sua participação, de minha parte, fiquei muito feliz em revê-lo. A gente andou batendo pela vida aí. Você tem 57 anos, tenho 62, nós somos contemporâneos, né? Eu ainda vi um pouquinho do Pelé, eu nasci um pouquinho depois, mas tenho certeza absoluta que sabe tudo dele. Então, eu te agradeço, Seródio, você que é o homem desse programa, que é o homem que... Ele é o cara que estuda. Eu sou o anarquista. Esmeraldo, guarda essa. O Santos sem Pelé é uma igreja sem Deus. É verdade.
Infelizmente, é uma constatação. Não dá para tirar Deus da igreja. Ele é Deus do Santos. De qualquer igreja, né? Imagina no Santos. Muito boa. Obrigado pela participação. Seja feliz. A gente já ouviu outros candidatos aqui. O mesmo desejo que a gente tem é que vocês acertem, porque no fim o objetivo maior é o Santos. E como eu disse no começo, e disse com sinceridade, com algum conhecimento de causa. A família Tarquínio tem trabalhado pela cidade de Santos e pelo Santos há muito tempo, né? Desde o seu avô, seu pai, enfim, você citou até um ancestral que jogou no Santos, quer dizer, que história mais bonita que essa? Então, olha, foi um prazer falar com você, que você tenha muito sucesso, e se você for eleito, que faça realmente uma grande... Não vou comparar com o Pérez, porque daí até eu faria, né? Mas que você faça uma grande administração, tá bom? E não toma nenhum remédio para dormir, porque eu dormindo do Pérez, vou te contar, meu. Tá bom. Muito obrigado, viu? Foi um prazer falar com vocês aqui, foi bem, bem bacana, apesar das tentativas, das repetidas tentativas do senhor de me colocar numa saia justa, mas deu para participar tranquilamente. Fico muito contente pelo convite, viu? Esmeralda, é melhor ter uma saia justa agora do que você vestir a saia justa depois. Verdade. Boa sorte para você, boa sorte para o Santos Futebol Clube. O Santos mora no coração da gente. Eu não sou santista, não nasci santista. Mas quem ama o futebol gosta do Santos. Eu, por exemplo, sou São Paulino, trabalhei no Corinthians. Aí você vai falar, você é louco? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O futebol é apaixonante na minha visão. Os clubes, cada um tem o direito de escolher o seu, mas eu gosto do futebol. No futebol está lá o Santos, está o Corinthians, está o São Paulo, Palmeiras, a Portuguesa, está todo mundo. E eu torço muito para que todos deem certo. Obrigado, viu? Obrigado. Um abração para vocês. Obrigado. Afinal, ninguém joga sozinho. Esmeraldo Tarquínio Neto, que é mais um candidato para as eleições do Santos que estão chegando, falando conosco no Futebol em Rede, em entrevista. Obrigado a ele, inclusive a sua assessoria que nos facilitou esse trabalho. Exploramos um pouquinho, e tinha tanta coisa para falar, não faltará ocasião, e tomara que ele realmente tenha muito sucesso, não só na vida, que ele já é um cara de muito sucesso, mas se for presidente do Santos, que dê um jeito desse meu time, fora do campo. No campo, ídolo a gente faz em casa, né, gente? Um abraço. Tchau, obrigado a todos vocês.